morcego, né? Muguers. Muguers de menino Elias. Será que é o mesmo Muguerço? Não sabemos. Não, acho que não é o mesmo Muguerço. E pode ser. É. Pode acontecer de ser. Salve, meu pai. Pode usar o chakra da garganta para falar com o menino. Só deixa eu pegar uma referência aqui. Que a pose que ele tá não é uma pose comum. Não é também um super escorço. Boa noite. Boa noite, meu pai. Já vou ler aqui as perguntas dele pro senhor. Como filho de morcego, você sabe que eu não gosto de enrolação, né? Então já tô indo aqui. Salve, meu pai, boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor por aceitar essa arte. Vou agradecer pela força, pelo axé e pela guarda. Já falei isso ao trancar ruas. Mas eu acho importante expressar que estou tentando me melhorar ao máximo para ser digno e merecedor do axé e da presença de vocês na minha vida. As artes de Dona Agostininha têm me ajudado muito a fazer essa auto-reflexão para mudar o padrão de pensamento e de vibração, conforme que vocês me trazem. Perguntas. Primeiro, qual o seu reino? Em qual parte desse reino o senhor trabalha? Sei que um dos outros 2 morcegos que trabalham no terreiro é da estrada, mas imagino que o senhor seja de cemitério, certo? Segundo, qual a função do senhor na minha egrégora? Era o senhor quem fazia as puxadas no terreiro ou era o Exu do Lodo? Terceiro, se puder contar, qual é a história do senhor quando encarnado? Quarto, nos conhecemos em alguma vida anterior ou apenas como Exu? E quinto, deixo ao final que o senhor passe a mim aconselhamentos e orientações que achar pertinente para os meus caminhos no momento atual. É isso. Tá. Eu sou do cemitério. Mas não é exatamente cemitério. Porque dentro do cemitério existe muitos reinos, né? Eu não sou da praça como... Eu sou da igreja, mas eu sou da igreja do cemitério. Que é diferente da igreja da estrada ou da igreja da praça, né? Sim. Então tem essa diferença. Tanto eu quanto o Lodo fazemos as puxadas. Não existe exatamente uma regra, vamos dizer assim. Os dois fazem meio que a mesma coisa. Depende do tipo do espírito que precisa. O Lodo, ele lida mais com os espíritos que são mais grosseiros. E eu lido mais com o espírito que é um pouco menos grosseiro. Essa grosseria que eu digo é exatamente a percepção. Então, por exemplo, um espírito que ele é um cristão burro, por exemplo, que fica ali repetindo o juízo final, e ele não quer entender que existe muito mais do que só o que a porra da Bíblia escreve. Ele vai com o Lodo, porque esse espírito aí, ele só vai entender a porrada.
E apesar de eu ter um tamanho relativamente grande, a porrada espiritual ela é diferente da porrada física, né? Eu era um bom briguento quando vivo, mas quando morto não sou muito bom nisso. Agora, quando a gente precisa de um espírito que precisa de uma inteligência, vamos colocar assim, aí eu consigo fazer a puxada, porque daí eu vou mexer com a mente dele. Eu era muito bom nisso, em mexer em mentes, em convencer pessoas. Eu nunca acreditei na Bíblia, mas eu achava ela ótima para manipular pessoas, como todas as outras religiões. Ficou interessada? Não, concordei com o senhor. Então eu fui padre, mas não porque eu acreditava nisso, mas porque eu achava que era uma ótima ferramenta de controle. Então eu usava o medo. Por isso que digo que eu era muito bom em terror psicológico. Por isso que eu faço a quebra de mental. O medo é uma ferramenta muito boa de controle. Vocês devem estar percebendo, né? Então eu usei muito o medo para isso. E eu usei o medo de uma forma tão errada. E eu usei a fé das pessoas de uma forma tão errada que acabou que eu meio que fui virando um bicho, vamos dizer assim. Um bicho. E aí quando eu morri, eu fiquei preso na igreja. Sim. Eu fiquei preso lá na igreja. E essa prisão que eu tive na igreja, ela não foi uma prisão bonitinha. Eu não fiquei lá como um padre bonitinho. Eu fiquei como uma gárgula. Eu fiquei como um bicho preso lá. Continuando atormentando, continuando trazendo medo para todo mundo. E aí até que chegou, eu não vou dizer que foi um resgate que eu tive assim, chegou o outro morcego, sabido, e disse assim, quase falei no meu nome, não pode falar meu nome. Olha onde você tá, irmão, vamos lá. Não, eu fui entendendo, o meu umbral foi fazendo com que eu entendesse, até que chegou num determinado momento que eu pensei, eu tão inteligente, não tô conseguindo entender o que tá acontecendo comigo, porque eu percebia que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia perceber exatamente o que tinha de errado. Então, né? Eu tão inteligente, sem medo de nada, que não acreditava em nada, que achava que tudo era quem era mentalmente mais forte, tô aqui preso nessa situação, né? Uhum. E aí eu fui automaticamente, claro, o meu mentor, tava ali do lado, me ajudando, obviamente, mas eu não via, né? Sim, tava esperando o senhor chegar nesse entendimento. Eu não via. Então, eu fiquei ali, levou um tempo. E aí, como é que eu me torno um eixo de Umbanda? Eu me torno um eixo de Umbanda porque um dia porque eu fiquei cego. Eu fiquei muito cego. Eu só conseguia ler a mente.
das pessoas. Então eu só me orientava pela mente das pessoas, como um radar. Eu mandava a mensagem mental, e essa mensagem mental ela voltava para mim transformada de alguma forma, e aí eu seguia. Então eu mandei o sonar uma vez para uma pessoa que estava na igreja, e esse sonar voltou com muitas informações, e essas informações era porque era uma pessoa do axé, era uma mãe de santo de candomblé. E aí eu comecei a seguir ela. E aí conforme eu fui seguindo ela e eu mandava fazer essa conexão mental, né? E nessa conexão mental eu ensinava ela muitas coisas, e ela me ensinava um monte de coisa. Mas acabava sendo uma relação que não era uma relação fofinha, era de certa forma uma relação obsessiva. Sim. De obsessor, porque eu tava seguindo ela para poder comer, entre aspas, a energia de clareza que ela tinha. De clareza que ela tinha, porque ela tinha uma energia de clareza que eu tinha perdido. E quando eu descobri que aquela clareza toda que ela tinha era uma clareza religiosa, isso foi um choque para mim tão grande. Eu imagino. Porque ela não tinha medo, ela tinha clareza. Ela tinha clareza e ela tinha fé. E para mim isso foi uma descoberta. Nossa, uma descoberta assim que é incrível, sabe? Eu acho que a mesma descoberta de quando você descobre o amor, o verdadeiro amor, ou quando você descobre como que nascem as crianças, que você fica aquela coisa de é um medo, é um choque, porque é nojento, mas ao mesmo tempo é tão incrível que um ser vivo nasça dentro de um corpo de uma mulher, sabe? Sim. E aquilo me trouxe uma sensação de um medo diferente. Um medo diferente. Não era o medo do sofrimento, mas o medo da clareza. Um medo. Sim, porque foram certezas que foram abaladas de forma inegável. Isso. E isso foi tão assustador. Com certeza. Vocês sabem que as pessoas acreditam na Terra plana porque é assustador pensar que a verdade, né? Eles não conseguem conceber a verdade, eles têm medo da verdade. Porque é uma verdade que ela quebra tanta coisa. Assim como tem medo de gay ou trans ou qualquer coisa disso. É porque a verdade, ela dói quando você percebe ela. Quando a clareza vem, ela assusta. E aí eu comecei eu odiei muito essa mãe de santo. Muito. Muito. Porque ela era o total oposto do que o senhor foi. Exato, ela me tirou de uma ignorância que eu odiei. Sim. Eu odiei saber que a fé, ela pode ser uma ferramenta de cura e não só de manipulação. Eu fiquei com muita raiva. E aí essa raiva foi dela inicialmente, mas depois foi uma raiva minha, pela minha incapacidade de perceber, eu que me achava tão superior e inteligente, de perceber que eu podia ter sido mais feliz através da religião. Que a felicidade que ela tinha de não manipular era muito maior do que a felicidade que eu tive de manipular. Então eu inicialmente senti raiva dela, para depois sentir raiva de mim. E essa mãe de santo me deu
como Egum pro filho dela. E esse filho dela foi você, é você. Era você. Então, digamos que a gente trabalha junto porque você é o primeiro espírito que me recebeu com todas as minhas deficiências, digamos assim, com o coração aberto como o coração dela foi. Hoje a gente não trabalha mais com tanto afinco como a gente trabalhou antes. Nosso trabalho hoje ele é um trabalho que ele acontece muito mais nessa relação mental. Eu aprendo muito mais com a forma como você lida com a espiritualidade, porque eu continuo nesse lugar de tentar aprender essa relação saudável com a religião. Tá? Eu não vou dizer que hoje eu entendo 100%, eu ainda tenho muita coisa para trabalhar, eu ainda tenho muita raiva de muita coisa que eu tô aprendendo com você, nas tuas vivências, nas tuas recuperações, os seus crescimentos ao longo dessas várias encarnações que você teve, que eu fiquei ali do lado com você, que eu tô aprendendo aí me responsabilizando, sabe? Principalmente me responsabilizando. A coisa mais difícil para qualquer morcego é se responsabilizar pelo sofrimento que a gente teve. Não é, menino? Sim. Com certeza. Eu me coloquei no sofrimento que eu tive. Ninguém me colocou. Eu continuo sofrendo porque eu não tô pronto para fugir desse sofrimento. Eu não tô maduro para fugir desse sofrimento. Então eu tô aprendendo. Tô aprendendo a perdoar e me perdoar. Né? É uma parte bem importante também, né? Sim. Só que esse que é o grande problema. Até eu conseguir me perdoar, eu vou precisar aprender que ninguém teve culpa. Nem o senhor? O senhor não teve culpa. O senhor teve responsabilidade. São coisas diferentes. Tô no processo, né? Sim, sim. Acho que quando doutrinas dizem que não existe culpa, é que estão ocultando a segunda parte, que é, de fato, não existe culpa, mas existe a responsabilidade. E responsabilidade implica também em arcar com consequências. Mas sabe que eu acho que o que é mais difícil pra mim nesse processo, e eu aprendo muito com esse menino, é essa coisa de eu tão inteligente, tão arrogante e soberbo na minha inteligência, não conseguindo resolver algo que é tão simples e que eu vejo gente que eu considero tão burra já até não entende da mesma coisa. Que coisa, né? Ser tão inteligente, mas ainda é humano, né? Não é? E como todo humano, sempre vai ter uma falha. Né? Em algum lugar vai existir uma falha. Por mais inteligente que seja. Vendo por esse lado. É de natureza humana?
tô no processo, né, menino? Tô no processo. Mas não estou dizendo o contrário, meu pai. Não estou dizendo o contrário. Essa mãe de santo também virou entidade, sabia? Sério? Às vezes ela Às vezes eu cruzo o caminho com ela. às vezes a gente se encontra. Bacana. E às vezes ela vem com a mãozinha na cintura de baiana dela. Ainda tá aí, menino? Ainda tá preso nisso, menino? Aí, ó. Eu acho que é um pouco do tipo da relação que tive com o meu mentor, mostrar quem sabe mais. Foi isso. Mas tá tudo bem, a gente vivendo e aprendendo, né? Uhum. Faz sobre isso? E a resposta, quer dizer, e as perguntas? É isso que eu tô repassando aqui, meu pai. O reino que o senhor trabalha, o senhor respondeu. A função da egrégora, o senhor respondeu. Quem fazia as puxadas também. A história do senhor, o senhor contou. Se se conheceram na vida interior ou só com Exu também, o senhor respondeu. Ficou só, deixa ao final que o senhor passe a mim aconselhamentos e orientações que achar pertinente para o momento, nesse finalzinho. Você não é o ser mais bem resolvido do mundo, tá? Mas você também não é um monstro sem coração e não sei o que. Primeiro que você é novo, tem bastante tempo ainda para viver, né? E segundo que você está se esforçando, você está fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que eu tô fazendo agora, que é me esforçar. Porque tem isso também, usar o medo é o caminho mais fácil, né? Muito mais fácil. Caminho mais fácil ou caminho mais emocionalmente distante, meu pai? Também. Desgraça, também. Tá que tá aí, né? Tá que tá aproveitando. Tentando Também. ajudar, meu pai? Também. Mas principalmente é o caminho mais fácil, porque veja, filho, eu preciso fazer uma pessoa, eu preciso garantir a minha sobrevivência. Certo. É mais fácil garantir a minha sobrevivência desenvolvendo um respeito por mim ou um medo? Depende, a longo prazo ou a curto prazo? O que você considera longo prazo e curto prazo? Depende da situação de sobrevivência. É muito mais fácil eu convencer as pessoas que se elas não garantirem a minha segurança, e porque eu sou um mensageiro de Deus, e meu luxo, elas vão se fuder, do que elas me respeitarem e considerarem que eu sou alguém que merece o auxílio por causa do respeito, por exemplo. É um lugar muito complicado, sabe? Esse lugar. Porque ele é um lugar. Ai. Entendi. Aí. Só um pouquinho.
Ele é um lugar... É difícil. É difícil. O meu saco. É difícil. É um processo. Vou dar uma palavrinha aqui que eu vou tentar dimensionar o que o Senhor está dizendo, que eu estou entendendo. Porque eu também sou uma sacerdotisa. Então se uma pessoa vem até mim e eu falo para ela que se ela não criar vergonha na cara, Orixá vai dar uma surra nela. Então que ela precisa ser feita, e ela precisa ser feita por mim, porque eu conheço o caminho que ela precisa ter. É muito mais fácil do que eu ensinar essa pessoa que se ela confia, que ela pode confiar em mim sem medo de ser feliz. É a lógica da moça que mandou mensagem de manhã passando mal, e eu tive que dizer para ela que não tinha nada de espiritual e que ela tinha que procurar um hospital. E ela fica brava comigo. Claro, depois ela me agradeceu, porque ela verdadeiramente estava doente, não era nada espiritual. Mas ela me agradeceu. Mas se eu tivesse assustado ela e dito que existia uma necessidade espiritual e que eu era a única que poderia ajudá-la, ela ficaria muito mais feliz. Entende? E eu ganharia muito mais, não vou dizer respeito, mas eu ganharia muito mais chances dela voltar e me dar o que eu preciso, seja pagar de novo o meu serviço, ou então, claro que eu não paguei, eu não cobrei pra ela quando ela me mandou mensagem doente, passando mal, né? Mas assim, ou então a autoridade dela falar bem de mim e tudo mais. Então o caminho do medo é um caminho mais fácil. Não à toa a educação punitivista de crianças, ela é muito mais aplicada do que a positivista. Sim. É isso aí. É exatamente isso aí. É muito mais fácil você fazer uma criança dormir na hora que ela tem que dormir porque ela tá com medo de apanhar, do que fazer ela entender que dormir é o melhor para ela. E não necessariamente que você vai criar um distanciamento. Não é? Não necessariamente você vai criar esse distanciamento. Você vai criar esse distanciamento inevitavelmente, mas eu não acredito que os pais que fazem isso, eles estão realmente preocupados em ter esse distanciamento. Eles estão preocupados em mandar e obedecerem. E não necessariamente que eles não querem vínculos. Então, à toa, eles ficam bravos quando essas crianças viram adultas e não querem cuidar dos pais. Então eles não estão preocupados com esse afastamento. Eu vejo assim. Não sei se me fiz compreender. Deu meu tempo? Eu entendi. Deu sim, pai. Você entendeu? O menino entendeu? Acredito que sim. Claro, eu não me vinculava com as pessoas, né? Não tô dizendo que não, mas que eu era a pessoa mais empática que tinha, não, né? Mas eu também não estava preocupado com isso, porque na verdade eu nunca vi a possibilidade de vínculos como um ganho. Eu estava mais preocupado mesmo em surrar para ter o que eu queria, porque é o caminho mais fácil. Ele entendeu, sim, ele escreveu aqui. Ótimo. Muito feliz de poder ter essa conversa com vocês, viu? Muito obrigado por vocês me permitirem essa troca. Trocas
trocas mentais muito saudáveis com todos os que estiveram aqui ouvindo. Aprendi muito com todos vocês, viu? Com todos que ouviram e tudo que vocês pensaram e aprenderam e cogitaram e questionaram. Isso me serviu de aprendizado também, viu? A todos que estão aqui. Então, sou grato porque todos que participaram foram importantes no meu processo. Sendo importantes no meu processo, significa que o axé que vocês mandaram para mim é um axé que vai voltar para vocês. Porque isso eu aprendi. Salve para vocês. Salve, meu pai.